e é sobre você conseguir enfrentar os processos sabendo que ali existe um propósito, e meu olhar sempre foi esse. É assustador o número, né, de crianças que nascerão atípicas, vai ser 1 para 2 em 2030, que tá aí, falta 5 anos, né. Hoje eu preciso olhar para mim e entender que eu preciso sim cuidar de mim, eu preciso dar o melhor para mim. E aí eu vou oferecer o melhor para o meu marido, para meu filho, para minha família. E se eu não tenho isso como prioridade, as consequências vêm. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso canal Não é Treino, é Reino. É uma grande alegria e satisfação ter você aqui conosco. Eu quero começar agradecendo aos parceiros do nosso canal, que é o Card Saúde, que é o seu cartão de saúde. Dentro dele você tem inúmeros benefícios, não só para você, mas como para toda a sua família também. Tem mais de 250 médicos credenciados que te dão desconto na hora da sua consulta. Tem atendimento odontológico de qualidade com um preço também bastante acessível, além da clínica de estética que tem mais de 25% de desconto e tem também desconto em alguns pet shops. Então, além de cuidar da saúde da sua família, também da saúde do seu animalzinho. E quando você adquire o Card Saúde, você ganha 1 ano do Clube de Lazer Ecopark aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Agradeço ao Dr. Renato Figueiredo, do Instituto Renato Figueiredo, que é o médico que cuida da sua saúde sem ajuda de medicamento. Quem não precisa de um cuidado dentro da medicina funcional integrativa, é só você ir lá no Instituto do Dr. Renato Figueiredo. Sacra, a sua agência de marketing, soluções em comunicação e conteúdo. Temos também a Agiliza Beleza Express. Ela agiliza a sua vida, a sua escova, a sua make, a sua unha, sem hora marcada. É só passar lá na Agiliza, que fica na Rua da Paz. As meninas são extraordinárias e irão te atender com muito carinho. Também temos a clínica Arcos Training, a primeira clínica, na verdade, a primeira academia com essa visão holonômica do cuidado do corpo, da mente e do espírito. Temos então aqui, parceira do nosso canal, a Arcos Training. Também temos a Brisa, sua loja de roupa feminina especializada em você, mulher. Passa lá que a Simone vai ter o maior orgulho de te atender e cuidar da sua imagem. E também a FL Home, que ela é especializada em perfumaria fina para ambientes. Ela foi criada com o propósito de transformar o seu espaço com sofisticação e aconchego. FL significa Fine Living, que é um conceito de viver bem ou viver com estilo. Então, se você já entendeu a importância do aroma, né, da sua marca sensorial, conversa com as meninas lá da FL Home. E também pedir para que você se inscreva no nosso canal, né? E sem esquecer de compartilhar esse conteúdo com o maior número de pessoas que você puder. Hoje eu estou sentada com uma mãe, mulher, empreendedora, empresária, Jael Cercilier. Jael, eu estou muito, 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 muito feliz com a sua presença, não só pelo que você faz, mas pela pessoa que você é. Estar perto de você é transformador, porque você tem um olhar tão leve para a vida, você consegue transformar alguns fardos pesados numa leveza e é incrível. Seja muito bem-vinda no nosso canal, Jael. Muito obrigada. Eu que agradeço a generosidade, né? Meu boa tarde para você, para nós. E poder hoje estar aqui, partilhar um pouco disso. Eu falo que, né, tudo que nós vivenciamos é para contribuição, é para um propósito, né? E todas as pessoas que passam por nós, é isso, é somatizar o propósito que Deus tem na nossa vida e a gente contribuir para a vida do próximo, para uma melhora. Nós que já passamos por um processo, tornar esse processo um pouco mais leve e mostrar que existe sim uma luz no fim do túnel e que nenhum processo é eterno, ele é Como passageiro. dizem, tudo passa, até uva passa. É verdade. Gente, a Jael Cercelier, ela é filha amada do pai, ela é uma mãe atípica, administradora por formação e empreendedora.
também distribuidora da Royal Prestige e ela representa a marca Lemonê, trazendo inovação e tecnologia para o preparo alimentar saudável. Eu tive a oportunidade de conhecer, eh, o que essa panela faz de uma forma extraordinária dentro da nossa casa, trazendo saúde, trazendo uma alimentação verdadeira. Talvez você possa estar se perguntando assim: Que vai falar de panela?". Não, gente, não é que eu vou falar de panelas, né, mas nós vamos trazer um pouco mais de clareza do que está acontecendo com o preparo dos nossos alimentos, o que acontece quando nós usamos, uma tecnologia não tão desenvolvida quanto eh, o como a Royal Prestige teve esse olhar há tantos anos e tem até hoje, né. E por que com tantas pessoas adoecendo, por que tantas pessoas que, às vezes, até fazem uma alimentação saudável, mas mesmo assim tem algum tipo de inflamação no corpo, tem algum tipo, às vezes, de doença autoimune, que às vezes não sabe de onde veio. Então eu acredito que nós vamos trazer um pouquinho mais de clareza, né, Jael, trazendo mesmo, respostas verdadeiras do porquê. Às vezes a gente nem sabe, mas talvez a forma como a gente prepara o nosso alimento, ao invés de trazer saúde, né, está trazendo grandes problemas e grandes riscos. Jael, conta um pouquinho para nós, como é que foi essa sua trajetória, como que você conheceu, né, as panelas Royal Prestige e o que te motivou a mudar de uma forma, assim, tão significativa o seu olhar na hora de preparar o alimento e se nutrir? É, como você bem disse, né, eu venho sair de um CLT com, né, um salário, né, fixo ali, e uma história desenhada de crescimento, né, propostas inclusive. A Saí dali para a maternidade e mergulhei nesse mundo que é a maternidade, passamos por todo esse processo. E cheguei agora nesse ponto, né, que você fala, tive que ter um olhar quando cheguei na maternidade, eu tive que mudar um pouquinho, né, foi um 360 na minha vida. O meu filho é atípico, e aí eu mergulhei porque eu quis que o meu filho se desenvolvesse plenamente, então fui buscar meios, e esse buscar meio, eu tive que abdicar de algumas coisas, né, e sou muito feliz por isso, por essa escolha. Eu falo que foi a melhor coisa que eu pude fazer na minha vida. Eu falo que é um dom que Deus dá para nós e eu poder, e tenho muita fé, como você bem sabe, e o nosso papel como mãe ali na família é de encaminharmos os nossos filhos até o céu, né, a nossa família. Então, o desenvolver plenamente do meu filho também faz parte desse processo. Então, quando eu abro mão daquilo que para mim era muito precioso, que eu estudei muito para estar ali, dediquei, né, anos da minha vida para que estivesse nesse lugar, não fazia o menor sentido se eu via o meu filho sofrendo 24 horas. Você não tem paz, você não tem razão de ser. Então foi isso que me fez, e por isso que eu falo que eu sou muito feliz. Hoje você já conhece meu filho, vê como é alegre, falador, né. Algumas pessoas nem o reconhecem, nem vê a tipicidade nele, né. "Ah, ele é autista? Nossa, nem parece", né. Isso, como eu já bem te disse, me traz uma alegria, mas eu sei o processo que foi para chegar até ali. E eu fico feliz de poder proporcionar isso ao meu filho, de quando ele tem uma dificuldade, um desafio a ser enfrentado, eu estou ali como um auxílio para que ele possa se desenvolver como qualquer outra criança. E todo esse processo, né, falando assim parece, né, muito fácil, lindo e Um belo. sorriso no rosto. Sim, mas é um processo doloroso. Quem passa ele sabe, né, as marcas que ele deixa, e quando a gente acha que a gente é guerreira, né, muito forte, que dá conta de tudo, traz consequências, porque nós não fomos feitas para isso, né. Uhum. O nosso papel é frutificar, o nosso papel é
ser amável, e quando nós entramos nesse papel de guerreira que acho que dá conta de tudo, não que eu consigo, eu faço, eu sei, sozinha eu vou, tem um preço. E eu paguei esse preço. Então eu desenvolvi uma doença autoimune por causa das emoções, né. Descobri tardiamente que tinha uma depressão pós-parto, que eu fui tratar e tudo mais, mas, eu falo que quando se a gente olhar com um olhar natural, a gente fala infelizmente, Uhum, mas eu digo que não é infelizmente, é felizmente. E é um processo, como eu te disse, de dor, mas eu sou feliz porque hoje, através disso ter acontecido na minha vida, e é sobre você conseguir enfrentar os processos sabendo que ali existe um propósito, e meu olhar sempre foi esse. Eu fiquei, Letícia, 2 anos acamada. Às vezes que eu saí de casa, eu literalmente travei no meio da rua. Não conseguia me mexer, precisei ser carregada. Pensa uma mãe atípica passar por uma criança que não consegue ficar muito tempo sentada e parada. Então foi um processo muito desafiador, muito mesmo. Eu falo que um dos mais desafiadores na minha vida. E hoje eu olho não com dor. Hoje eu me encontro num lugar onde eu consigo ajudar pessoas que estão num processo desafiador com o meu trabalho, mas também com a minha história. uhum, E aí tá o resultado, o propósito, né. E hoje, como que eu conheci, como que eu saí, né, do CLT para o empreendedorismo? Foi assim, eu estava para abrir uma agência, né, de marketing com tudo estruturado, porque dentro da administração tem o marketing, foi a área que mais me chamou a atenção, e existia os contratos, né, de social media, gerenciamento, a venda da estratégia de marketing, mas Deus disse para mim que ele tinha algo melhor. E esse algo melhor veio no momento em que eu estava muito ruim, que foi o auge, né. Só para você entender, eu internei com meu PCR em 89, o meu dímero PCR 4, é o que mensura o grau de inflamação, né? o meu PCR em 89 e o meu dímero 4,5. Ou Você estava em seja, colapso. sim, literalmente, eu entrei no hospital, internada, no hospital da Unimed, eu achei que eu não ia sair de lá. Eu senti a morte, eu senti a morte. E, a partir daí, eh, a gente precisou ter um outro olhar, né. E todo esse processo, por isso que eu falo que é uma trajetória mesmo, e que se a gente for olhar, quando a gente olha, a gente não entende o que aquilo está acontecendo. Tudo isso começou, eu tive um acidente que eu rompi, uma entorse de tornozelo grau 3, que eu rompi ligamento, lesionei tendão, e a partir disso eu não melhorava. Não melhorava, não melhorava, não melhorava, vai para médico, vai para isso, vai para o médico da dor, que o médico achou que pudesse ser uma dor psicológica, porque era uma entorse recorrente, mas não era isso. Você sentia que não era. Você Não, sabia eu que não sabia era. que tinha alguma coisa errada, porque, assim, eu sou bem tolerante pra dor. Não sou a pessoa que: "Ai, senti uma dorzinha, ai meu Deus, tô morrendo". Não sou. E, assim, não sou mulher forte não, mas Uhum. eu consigo suportar. Mas era um negócio surreal, eu não conseguia segurar um copo. Abrir a boca pra colocar um garfo de comida na boca, não conseguia articular. Tinha algo muito errado. E era uma dor que eu não conseguia dormir tomando. Eu cheguei num Dor que você ponto fala no corpo inteiro. no corpo todo. Tomando, né, tramadol, morfina, tudo que você Uau. imaginar para Dor. dor, mas eu ia para o hospital, era assim, ó, ficava um dia em casa e ia para o hospital, tomava na veia, eu saía de lá com a dor controlada, no ponto que eu conseguia suportar, mas não passava. E eu falava: "Gente, isso não tá normal, tem alguma coisa muito errada". Aí fui encaminhada para o reumato, quando ele fez os exames, aí ele: "Olha, indício grande de artrite reumatoide". Só que eu com 34 anos, Letícia, artrite reumatoide é uma doença da velhice, quando você tá lá no final da vida, ela aparecer, não é você com 34 anos. Mas não era só nas juntas, era como se fosse músculo, eu não aguentava que me tocasse, era insuportável. E aí ele viu alguma outra alteração e falou assim: "Vou pedir o FAM".
FAM é onde vê, né, o lúpus. E, nesse momento, quando ele fez, reagente altíssimo lá. Nós iniciamos então tratamento. Aí ele pediu outros exames, que é onde eu vi a contaminação pelos metais, e ele falou: "A gente precisa trabalhar isso aí". Então, pediu a troca de desodorante e tudo mais, e alimentação. Ele não chegou forte e falou assim: "Você precisa trocar, eh, as suas panelas", mas ele falou: "Olha, você tem que procurar um meio mais saudável de você preparar a sua alimentação". E eu já preparava na minha casa, porque quando o Arthur fez 6 meses, que foi para a introdução alimentar, eu já tinha escolhido as de inox, que quando você pesquisa, né, fala que elas são, né, saudáveis e tudo mais. E aí, nesse meio tempo, nós recebemos um convite. O Anderson foi numa rodada de negócios e recebeu o convite para uma experiência gastronômica, e nós fomos nessa experiência. Chegou lá, eu vivenciei tudo que você vivenciou comigo, e fiquei assim, eu já sabia da minha É impactante, né. eu já sabia da minha contaminação, só que eu não tinha ideia que o inox, ele também tem contaminação. E lá eu descobri isso. Então, adquiri, comecei a preparar, né, só nas panelas da Royal, que são aço cirúrgico e não tem contaminação. Eu comecei a emagrecer, que eu falei assim, parecia que eu as pessoas que me viram antes, inclusive a Vânia, que é uma das minhas sócias, ela olha pra mim e fala: "Cara, é impressionante como que você desinflamou", porque assim, a coxa é enorme, o glúteo, Não dá mas para não era acreditar, né. saudável. O meu rosto já é redondo e cheio, mas assim, extremamente. Eu, Letícia, não tirava foto porque eu não me reconhecia. Eu não tirava. Se você olhar lá o meu Instagram pessoal, você vê que tem um lapso, assim, de tempos de foto, porque eu não me reconhecia naquela pessoa ali. E não tem a ver com, a gente não tá falando aqui sobre, ser gordo ou ser magro ou, né, tratando algum estereótipo dizendo que esse é o certo ou Uhum. errado, não é sobre isso, é sobre saúde realmente. Eu não estava saudável, meu biotipo, eu casei, eu tenho essa altura, 1,76, e eu casei com 52 quilos. A minha família inteira, né, minha mãe tem 5 filhos e se você olhar, você não diz, as minhas tias do mesmo jeito, então o biotipo da minha família é magrinho, não tem ninguém Altos e magros. altos e magros, e muito altos, muito magros. E veio essa disfunção, e não só isso, a disfunção hormonal. Então, fui diagnosticada também com hipotireoidismo. E Uau, aí então espera aí, calma. Então veio o lúpus sim, antes do não, lúpus antes do veio o lúpus, o hipotireoidismo, antes. hipo, lúpus É, e a fibromialgia, o lúpus junto com a e fibromialgia. fibro. E a fibromialgia. Misericórdia. E nisso vem o Arthur. Não, o Arthur já existia, né. Ah, tá, O Arthur, então esse diagnóstico do lúpus é de maio do ano passado. tem bem pouco tempo. É, tem Mas é nesse período em que você entende que isso tudo aqui, o seu corpo estava altamente intoxicado, inflamado e intoxicado, sim. não somente por falta de exercício físico ou por conta da doença, mas também pelo estilo de vida, de tudo que você Eu falo que, assim, a minha alimentação, eu não mudei minha alimentação. Eu continuo comendo exatamente as mesmas coisas, só preparando num local o que mudou diferente. foi o preparo. Sim, porque eu sempre tive escolhas saudáveis de comer muito, os legumes, as verduras, a proteína em casa, eu não faço fritura. A coisa mais rara do mundo, eu posso contar nos dedos a quantidade de vezes que eu fiz fritura em casa. Então, nunca tive uma alimentação altamente gordurosa. Fritura que a gente come na rua, quando vai comer uma batata frita, algo assim, Uhum. mas em casa mesmo a gente não tem o hábito, né, Nada que nem justificasse você estar com todo aquele excesso de peso e todas e essas não doenças. conseguia perder. Eu fiz antes de tudo isso, né, eu tinha feito um acompanhamento com nutricionista de dieta, não perdia peso. Assim, o máximo que eu consegui em 7 meses foi quase 3 quilos.
é muito pouco para um É período que nada, é. que 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 você tá. E fazendo atividade não estava indo na academia, porque eu não conseguia por causa do meus da minha rotina, mas eu pedalava todo dia, caminhava todo dia, e não tinha essa e até falei assim: "É, realmente, depois que passa dos 30, né, o nosso corpo Muda. não responde igual o nosso metabolismo, Aham. né". Eu Que pensando não é uma comigo, verdade. não é uma verdade. Hum. Então, todo esse peso que eu perdi, que eu te falei, né, de agosto do ano passado para cá, foram 20 quilos, embora foi um processo de desinflamação do meu corpo. Eu desinflamei. E automaticamente com isso, vem a alta nutrição, então, tipo, as deficiências de vitamina, porque meu nível de vitamina D, por exemplo, estava em 23. Então, eu falo que vai contribuindo, né, para um processo inflamatório. Porque a contaminação pelos metais no nosso corpo, nós não temos a capacidade de metabolizar isso. Metais. Os metais, nosso corpo não absorve. Uhum. Então ele se acumula e é altamente tóxico, né, para o nosso organismo e vai se manifestar em formato de inúmeras doenças. Doenças neurológicas que são Parkinson, demência, Alzheimer. As mulheres, né, sentem muito mais as disfunções hormonais. Então, quando você tem um cisto na tireoide, tem pessoas que: "Ai, tem um cisto na tireoide", ou problemas como o hipotireoidismo que tem que tomar medicação, um acompanhamento, você não tem controle daquilo. Ora ele desembesta lá em cima, outra hora e aí, o que que o metal faz? Inflama o teu corpo da cabeça aos pés. Então, você perde cabelo, teu enfraquecimento, seu envelhecimento celular, né, porque ele oxida as nossas células, altera o nosso DNA. Você falou da Arcos Training aqui, né, tem o doutor Emanuel Neto e ele é enfático, altera o DNA. Você tem noção do quão impactante? Porque Preciso que você nós fique bem no microfone. nós não demandamos isso, nós não conseguimos lidar com tudo isso. E aí vai se manifestar, né, o enfraquecimento ósseo que osteoporose, artrite, artrose, desgaste na coluna. Quantas Ai, pessoas jovens com hérnia, esse muito diagnóstico? jovem, hérnia. E nós atrelamos: "Ai, porque eu não faço uma atividade física". Contribui sim, mas você entende o que o teu corpo precisa estar nutrido? Começa por aí, a nutrição do nosso corpo, como que tem sido? E depois a gente vem com essa contaminação, que é quando a gente prepara, vem para nós, vem para o nosso corpo. E os metais do nosso corpo, o pouco que entra que o nosso preparo convencional traz, eu ainda não absorvo isso completamente. Porque eu tô altamente intoxicada. O intestino não tá funcionando como deveria, né. Mas você sabe que essa foi uma das dos meus questionamentos ao até conversei com o doutor Emanuel e com o doutor Renato, e foi a minha pergunta: por mais que eu coma, eh, absurdamente correta, de verdura, de fruta, de legume, de mineral, não sei o quê, ainda assim o meu corpo não vai absorver tudo o que precisa, e os 2 foram enfáticos: "Não, por conta da inflamação". Então não e era outra a gente pensar, eu fiz 38 anos. A introdução alimentar aconteceu com 6 meses. Então de lá para cá, Uma vida inteira se uma vida intoxicando. inteira e sem saber. Sim. Aquele documentário que você falou para eu assistir, O Preço da Verdade, eu quase infartei. Eu falava: "Eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito". Sim. Aí você vê, às É vezes, revoltante. você vê, às vezes, uma mãe querendo tanto, almejando tanto ter um filho e não consegue, não tem nenhuma nada identificado pelo médico, né, geneticamente que ela tenha um problema ou uma má formação que dificulte Gestar. esse gestar, mas ela está completamente intoxicada e ela não vai conseguir. Assim como você viu lá que as mulheres na linha de produção nesse documentário, elas ficaram inférteis e Inferno. as que estavam grávida e a gente fala na linha de produção, era na linha de montagem, né, que era onde Aham. elas só montavam essas panelas ali. E os filhos nasceram com má formação. As pessoas morreram com cânceres dos piores possíveis.
né, Tem e culpa dos foi animais também, né. os animais, os solos que se tornaram inférteis, a contaminação na água, porque aqueles detritos eram. E se você pensar que lá no início desse documentário, aquele material que é antiaderente, que é usado no revestimento, né, para não grudar, eles eram usados em tanques de guerra para que eles não enferrujassem. E aí alguém teve a magnífica ideia de colocar eles dentro de uma panela. E é feito do mesmo, é derivado do petróleo, é o mesmo material, pensa, que faz o nosso combustível, o pneu do nosso carro, o asfalto da rua. E a gente come o nosso alimento preparado ali. Então, é altamente cancerígeno, altamente tóxico, né? Eles dão uma garantia de 3 meses, porque com 3 meses aquele revestimento começa a soltar e vai para dentro do teu organismo. E é Não tem pra onde altamente, correr. não tem. E debaixo dele vai ter o alumínio, que é um metal tóxico. Desenvolvemos as inúmeras alergias. Você já viu aquelas bolinhas que dá aqui no braço, nas Aham. costas e às vezes nessa região do rosto? Algumas pessoas falam que, é acne, é indício de algum tipo de intoxicação. O teu corpo está mostrando para você que tem algo errado. E nós não nos atentamos. Quando nós temos uma alergia, um exemplo, o níquel. Várias vezes eu tive, sabe, nas juntas, perto do joelho aqui, dava umas bolinhas, assim, ficava a pele grossa, tipo umas bolinhas assim, e eu achava, como eu tenho alergia a porco, né, não posso comer nada derivado que me causa, alergia, eu achava que, ai, comi, que tinha alguma coisa, aí que eu fazia? Tomava um antialérgico, beleza, melhorava. Mas eu não ia atrás de investigar se realmente foi o porco, alguém cozinhou com banha e aí me causou aquilo. E aí me chego nesse ponto que eu te falei, altamente intoxicada pelos metais, um processo no meu corpo inflamatório, assim, surreal, o dímero alto, né, o risco seu de trombose, embolia pulmonar e tudo mais, eu falo que é você ter propósito. Então hoje, o meu trabalho, né, como uma distribuidora royal, o meu trabalho hoje não vejo ele só como apenas uma fonte de renda. É contribuir com o outro para uma transformação de vida. Então, É hoje eu uma fico fonte de muito, cura. sim, eu fui curada e hoje eu estou ajudando outras pessoas a se curarem também. Eu recebi, antes de vir para cá hoje, lá no nosso espaço, né, pessoas que passaram pela bariátrica, então ela levantou: "Ai, tô tonta". O que que é isso? É um sinal de falta de nutriente. Quando você tem essa, e o bariátrico ele tem que fazer um acompanhamento muito severo, porque você tem uma dificuldade ali da absorção, né. Então teus Que partinha níveis vai absorver mais, né. os teus níveis, né, de nutrição, e pensa que você sai de uma nutrição de 11 a 19% para uma nutrição, uma retenção de nutriente de 89 num preparo alimentar, né. Um preparo alimentar que você vai usar gordura por escolha, se você quiser, um preparo onde você não tem alta temperatura, porque ainda que você cozinhe de uma forma num recipiente, digamos na própria Royal Prestige, mas que você vai com o fogo lá em cima e a gente não precisa, e você passou pela demonstração, a gente mostra ali, né, quando a gente passa da in a gen nós devemos cozinhar a temperatura acima de 70 graus, que é onde a gente mata bactérias, né, que possam ainda estar, mesmo depois de higienizados, estar ali, nós vamos matar essas bactérias aí, salmonela e tudo mais, mas nós não devemos passar, né, dos 85 graus, que nós começamos um processo de degradação. E quando a gente cozinha, que é o que regularmente são feito, é feito, né, pelas pessoas, o que que eu tenho ali? Eu fico com amido, com carboidrato apenas, né, e um alimento totalmente queimado. Por isso que nós comemos, dali a pouco, Tô com você fome. você tá com fome, mas não é fome, é falta de nutriente. E aí o que que você faz? Você vai botar um prato de comida para comer? Não, você vai lá, primeiro pão que aparecer na frente, primeiro doce, a primeira digamos, né, porcaria, você vai botar para dentro. E aí você faz o quê com o teu corpo?
O carboidrato ele vira açúcar, como você bem sabe, né. Eu vou colocando no meu corpo, aí entra o quê? Aí aparece diabetes, aí aparece a pressão alta, porque o nosso Esteatose corpo hepática. está completamente desregulado e ele está, assim, num processo de alerta o tempo todo, porque eu fico numa ansiedade, porque o tempo todo, né, aquilo ali comendo, aí entra o quê? Eu não sou nutrida direito, eu fico com um cansaço extremo, aí eu vou dormir, eu acordo, não descansei. Você entende que é um limbo que você entra ali, um bolo que você entra, que fica ali como se você estivesse num rodamuinho e não Você tivesse uma tenta, tenta, saída. tenta, tenta e É, não aí as vai. pessoas vão seguir dietas, fazem dietas mirabolantes e não têm resultados. Enquanto você não tiver se nutrindo adequadamente, você realmente não vai ver resultado. Porque o nosso corpo precisa de nutrientes. Então, se você tem a deficiência, e onde nós vemos isso? Eu tinha escolhas muito boas, mas por que que meus exames davam deficiência? Assim como o do meu filho, que tem a dificuldade com o intestino, né, poroso, que tem a dificuldade de absorção de nutrientes, ele tinha esse problema, porque o pouco que entrava, aí os metais ainda dificultam essa absorção, pensa, é muito deficiente. E nós vivemos uma vida assim, Uma vida. uma vida. Eu falo, né, que a gente vive aqui 30 anos, né, aí o pessoal fala: "Chegou no 30 anos, é ladeira abaixo", Uhum. mas não é. Aqui, o nosso corpo até os nossos 30, 35 anos, o nosso corpo digamos que aguenta o rojão, aguenta ali. Mas quando ele chega aqui, é onde começa a aparecer, aí as pessoas vai agachar, é uma dificuldade para levantar, vai Oh, bem amarrar o sei. calçado e fica ali: "Meu Deus". Podia ter aí fica assim, né, o mundo tá tão evoluído, podia arrumar um jeito mais fácil de fazer isso. Não, mas se nós com 35 anos estamos assim, e a estimativa de vida, né, tá lá nos 80, 85 anos, como nós vamos chegar lá? Como? E outra, nós hoje, você também como uma empresária, uma dona do seu negócio, você trabalha, Letícia, para que você, no final da sua vida, na sua aposentadoria, você possa viver. Tem gente que não tá chegando, né, tá Não, acumulando e a hora que chega gasta tudo para ver se recupera a saúde. viver plenamente. Mas você tem 2 filhos, será que quando você chegar lá nos 80 anos, vai ser: "Ai, tô 80 anos, estou viva, mas é meu filho tendo que me levar para fazer uma necessidade, eu não consigo andar, preciso de uma cadeira de roda, preciso do". E não precisa ser desse jeito, porque Isso é muito sério, né. nós hoje podemos ter escolhas, nos cuidarmos, porque se nós não investimos hoje em nós, na nossa saúde, vai ficar no hospital ou na farmácia, são os 2 lugares que vão ficar. E quando chega nesse ponto, você não tem como reverter. Existem meios? Existem, mas é muito difícil. Você entende? Que Uhum. se eu agora decidir por essa transformação, a minha história lá na frente vai ser diferente. Quanto tempo, Jael, você pôde, experimentar essa transformação de menos 20 quilos, não só falando de peso, mas de realmente uma saúde? Porque aí você falou para mim que você teve um burnout, teve um monte de coisa aí no meio do caminho, então, de É. quanto tempo, tem essa nova versão da Jael aí, desde que você fez a sua primeira escolha? Então, de setembro para cá, eu estou vivenciando isso, essa mudança. Então, Março, 6 meses? exatamente. Exatamente. Em maio do ano passado eu fui diagnosticada com o lúpus, em julho eu conheci Royal Prestige, né, e quando eu conheci, assim como você conheceu, e eu falei: "Eu quero esse negócio para mim, eu quero fazer parte Uhum. disso, eu quero essa transformação não só para mim, mas para inúmeras pessoas". Então eu iniciei meu negócio em agosto, né, em novembro eu era já uma distribuição e eu já estava. Foi No muito processo. rápido, Letícia, a mudança que eu comecei. O peso, né, foi nesse período, né, Uhum. nesses 6 meses, foi esse montante, uma uma criança saiu de mim, uma Gente criança do grande, céu. eh, saiu de mim, né, e pensa que eu estava carregando isso, um peso que não é meu, e quanto isso me limitava. E você lembra que quando teve o evento
da Hyped, eu falei com você que o quanto que me tocou aquilo que você falou assim: "Que casa nós temos, né, oferecido para o Senhor. Nós escolhemos tantas coisas, fazemos tantas coisas e quando mas que casa?". Aquilo me pegou de um jeito. Eu falei para você, muito emocionada, Sim. e toda vez que eu me lembro, eu me emociono ainda. Eu posso falar disso 1000 vezes, eu vou me emocionar, porque foi uma virada. Eu falo que você foi um canal extraordinário de Deus naquele dia. Eu retornei para casa, quem me visse achar ia achar que eu estava maluca, mas chorando, e foi um despertar para mim, né. Eu já estava nessa trajetória, mas eu acho que, assim, eu não tinha, entendido muito claramente o que que eu qual era o meu propósito em tudo isso. E ali ficou naquele dia ficou muito claro para mim, eu tive absoluta certeza de que aquele era um caminho e uma escolha do Senhor para mim. E eu tenho visto isso acontecer na minha vida. Então, quando uma pessoa senta diante de mim, eu costumo não compartilhar num primeiro momento isso, porque as pessoas que estão do outro lado me veem ali como uma vendedora. E o pensamento de que você é uma vendedora não é algo muito positivo, digamos Sim. assim, né, As não é pessoas uma tendem a ter um palavra. bloqueio, né. Sim, porque é como se eu quisesse a todo custo que você não, e o que eu estou te oferecendo é completamente diferente. Então, após a pessoa adquirir, quando a gente vai fazer aquela parte que eu falei, né, que a gente vai na casa, que faz o pós-venda, que ensina como que prepara, eu compartilho e mostro foto minha. Entendi. As pessoas: "Nossa, mas é muito diferente". Eu falei: "Pois é". Até o olhar, né, muda. Porque eu falo, lembra que eu falei contigo que eu não consegui tirar foto porque eu não me reconhecia, eu olhava, é como Quem é se: "Quem é você? essa pessoa?", né. Então, E quantas pessoas não estão passando por isso, né, Jé? muitas pessoas, Muito. muitas pessoas. Eu falo que hoje o mundo está cada vez buscando meios mais rápidos, seja na alimentação, então vai uma comidinha que é embalada, que vai só no micro-ondas e não tem nenhum nutriente, não tem nada de bom ali. Que só mata a fome, ponto. Momen Temporariamente. momentaneamente, né, porque a fome, ela é por nutrientes e quando você não coloca isso, não existe você saciar a fome, né. Uhum. Você sacia a necessidade de mastigação, que o nosso cérebro entende que nós estamos, né, enviando algum alimento, começa todo o processo de digestão a partir da mastigação. Ele começa um processo, falo que o nosso corpo, Deus é perfeito, nosso corpo é inteligentíssimo. Então quando eu começo a me nutrir, você não consegue, quando você prepara no Royal, você não consegue nem comer a quantidade de comida que você comia antes, porque você Sim. tem realmente saciedade. Você se vê saciado. Então até a quantidade que você come, e quando a gente tem pessoas que são muito magrinhas, falam assim: "Ai, mas eu vou comer menos, eu vou emagrecer". Não tem a ver com isso. Não. A gente está falando sobre nutrição, o quanto que seu corpo precisa de nutrição. Então isso, eu falo que vai trabalhando você de diversas formas. E eu falo que você sai do 0 a 100, né. Uhum. Então você automaticamente, quando você tinha esses hábitos, porque é muito rápido, você tem um preparo de 12 minutos, você viu lá, né, quantidade de legumes, se a gente bota um ovo, tem 300 gramas de proteína, que é o frango, mas poderia ser um peixe, poderia ser uma carne, em 12 minutos. Gente, olha, não sei se vocês estão entendendo o teor de tudo que a gente está falando aqui, mas, eu quis mesmo que a Jael viesse aqui contar, eh, o que que aconteceu na vida dela, e foi uma coisa simples a mudança, né, não foi algo assim: "Meu Deus, eu fui no médico tal, eu tomei o remédio tal", não. Eu só mudei o preparo de onde eu faço meu alimento em um lugar que dura 12 minutos. Gente, se você é uma pessoa extremamente ocupada, extremamente sem tempo, você não vai ter tempo para cozinhar 1 hora de cozinha, até você sentar, você comer, nã Então, até isso, né, eu falo que essa tecnologia ela vem, de uma ajuda de tempo também, além da qualidade do alimento, o tempo de preparo e o sabor que fica. Uhum. Eu fiquei impressionada, como a pera tem um sabor, o brócolis tem um sabor, a batata tem um sabor, eles têm E sabores. o frango sem nada de O frango tempero, sem sem nada de nada água, de sem nada de tempero, aquele gordura. negócio branco, a hora que coloca ali, mas depois ele sai todo.
é moreninho temperado, porque, né, solta aquele caldo ali, eu falei: "Gente do céu", mais uma vez eu fiquei, assim, extremamente impactada com o poder que essas panelas realmente têm de trazer saúde para nossa casa. E eu queria que você falasse um pouquinho, Jael, de como que mudou a vida do seu filho, porque quantas crianças estão sendo diagnosticadas com autismo, né. Quantas que têm o diagnóstico e quantas que ainda terão, porque até 2030 é absurdo, é assustador o número, né, de crianças que nascerão, atípicas, vai ser 1 para 2, 1 para 2 em 2030, que está aí, falta 5 anos, né. Então isso é muito assustador, então conta pra gente um pouquinho como que foi essa transformação na vida do seu filho também, porque quantas mães estão nos ouvindo, irão nos ouvir e saber que, gente, uma coisa simples pode realmente mudar a vida dele, né. Pode até começar contando, esse episódio dos 6 meses em que ele quase que teve que passar por uma cirurgia, porque o corpinho dele não estava reagindo, né. Então, tudo isso que você falou é muito válido, tá. A Royal Prestige, ela preza por esse mo é uma empresa familiar, então ela preza por esse momento em família também. E o que você falou, né, às vezes nós perdemos um tempo grande, às vezes temos um trabalho, chegamos em casa tarde, aí vamos preparar uma comida e o tempo em família fica muito escasso. Então, há um distanciamento. E ela também, nesse sentido, pela praticidade, também te contribui, né, no teu dia a dia. E vindo agora, né, para o Arthur. O Arthur tem seletividade alimentar. Hoje, ele consegue, por exemplo, comer uma abóbora pela forma de preparo. Ele não comia, o Arthur nunca comeu o mingau. Há uns meses atrás eu preparei junto com ele, e ele conseguiu, ingerir 3 colheres, mas é assim, ó, esticando a mão, chegasse arrepia o corpo todo, e eu, né, eu coloco ele para experienciar, mas eu não ultrapasso o limite dele. E eu entendo que são coisas que nós vamos ter que ir fazendo até que ele consiga. Então hoje eu consigo preparar um purê, mas eu não posso colocar nada de que deixe ele molengo. Então o purê dele é cozido a gente consegue cozinhar os legumes sem água, né, eu boto só um pouquinho, para ela ficar numa textura um pouquinho mais macia, digamos assim, mas não precisa. Eu faço por amasso, né, ali no garfo, às vezes coloco um pouquinho de manteiga ou azeite, e esse é o purê para ele, né, porque não para ele não é legal nem a lactose e nem o trigo. Eu hoje ainda eu não consigo fazer uma dieta celíaca para o Arthur, mas a mudança que eu fiz, eu vejo no dia a dia dele. Então o Como ele Arthur era antes e como ele é hoje. sim, e os resultados em exames, né, que isso eu falo que é o que diz. Então hoje o Arthur come muito melhor do que comia antes, no sentido de alguns legumes, um exemplo, a abobrinha, porque ficava extremamente mole e ele tem dificuldade com tudo que é muito mole, não conseguia comer. Então hoje ele come abobrinha, hoje ele come e mais, ele não comia nada com casca, então hoje ele come tudo com casca, porque nós conseguimos preparar, né, todos os alimentos com casca e não fica aquele sabor forte, porque você passou lá pela experiência e viu que o sabor que os metais colocam no nosso alimento durante o preparo, que a gente esconde isso quando tempera. Então não tem esse sabor ruim, então fica um sabor mais leve, não fica aquele sabor um pouco amargo. E a textura também, né, que às vezes o legume cozinha, mas a casca fica um pouquinho mais firme, e a gente não tem isso quando prepara na Royal. Então ele tem uma alimentação muito melhor do que ele tinha antes. A absorção de nutrientes, né, fica evidente nos exames e a questão dele intestinal, né. Tem intestino poroso, então absorção de nutrientes e mais, ele tinha a constipação, e aí a gente entra no quesito da de fibras e tudo mais, então era difícil. Nós passamos ele quando foi na introdução alimentar do Arthur, o Arthur teve quase que fazer uma cirurgia. Ele teve uma fissura interna e eu ficava em desespero, porque é muito difícil você, né, vai numa troca da criança e de repente sangue. É um susto muito grande e você, como mãe, fica assim,
né, e a Se médica: sente "Olha, se não tiver, melhora, se então, ó, se tiver um sangramento assim, você tem que correr com ele, por causa do risco de sepse, né". Então, foi um processo de desafio. Então hoje eu vejo meu filho conseguindo ir ao banheiro sem dificuldade ou sem ter uma disenteria, e os resultados, né, eu digo que é outro sabor, você comeu lá, é outro sabor o alimento. E para ele tem sido, então ele fala o que ele quer. Hoje: "Ah, eu quero batata doce, eu quero isso, eu quero aquilo", e a gente consegue cozinhar tudo ao mesmo tempo, né, num único lugar, e todos eles ficam cozidos ao mesmo tempo, mesmo tendo textura, tipo, a abobrinha super mole, a gente cozinha ela tipo a junto abobrinha com a com a cenoura. batata doce, com a cenoura, não mistura sabor, não tem essa coisa da mistura de sabor, ele tem a coisa com o cheiro. Só para você entender, teve um período que o Arthur não comia carne, Por quê? não comia. E aí fomos entender se era cheiro, se era não, era textura. Então, beleza. Aí depois não queria comer peixe, o que que era? O cheiro. Ele não consegue comer camarão, não é por causa da textura do camarão, é por causa do cheiro do camarão. Então, você precisa, olhar e entender. Eu falo que se você fizer o frango da forma que nós preparamos lá, na sua panela, na sua casa, o cheiro vai ser insuportável, você não consegue, você vai estampar, vai vir aquele sabe aquele coisa que tem, né, aquele ranço do frango, Aham. aquele cheiro, né, porque o frango é uma coisa que normalmente nós colocamos um monte de ou vinagre ou limão e tudo mais, e lá a gente faz um preparo sem nada, e temos uma proteína saborosa ali. Então tudo isso contribuiu para uma melhora alimentar do Arthur, consequentemente uma nutrição muito melhor e consequentemente uma criança muito menos agitada. O Arthur recebeu alta Uau! E como que eram as de alguns crises do acompanha Arthur? Que era mais que você via de mais dificultoso, assim, nele? Você falou que ele se machucava e tal. então, o Arthur tem a dificuldade com as emoções, então se ele tem vergonha, se ele está ansioso, se ele tudo que nós vamos fazer com ele, a gente prepara o Arthur. Então, se a gente vai fazer uma viagem, ó, nós estamos indo a tal lugar, vamos ficar tal dia, vamos ver tais pessoas e vamos voltar tal dia. Então existe um preparo, porque tudo que é repentino, uma mudança de rotina para eles é muito dificultoso, para eles assimilar e dar conta dessa demanda. Nós temos ansiedades, temos medos, só que nós conseguimos equilibrar isso. Uhum. Ele não consegue lidar. Um exemplo, o Arthur quando ele cai, tu vai olhar, ele parece que ele morreu. Por Meu quê? Deus, o grito que Ah, mas é pelo susto que ele leva, não é aí você fala assim: "Tá doendo?" Ele: "Não, não tem nada doendo", mas o susto você entende que aquela coisa que deu nele ali, aquela uma emoção, digamos, que ele sentiu, ele não soube lidar, e aí ele desregula. Então, são coisas muito potenciais. Um exemplo, a agitação, por quê? Quando nós preparamos da outra forma, o que que a gente tem? Muito carboidrato na alimentação, uhum. e para ele é um veneno. Né. O carboidrato, o açúcar, assim como as telas. O Arthur é uma criança, eu posso fazer essa experiência contigo. Olha, o Arthur hoje vai ficar sem tela nenhuma, sem nada de, de carboidrato, sem nada de açúcar. Você É vai uma ver uma criança. criança. Vou deixar o Arthur 30 minutos na tela, não precisa ser 1 hora. Vou deixar ele 30 minutos numa tela, ele começa todas as coisas que são típicas do autismo. Estereotipias, ecolalias, que são sons que ele Uhum. emite ou fica repetindo a fala dele, e a corrida, que é um jeito dele se autorregular, correr em círculos em algum lugar. Então, são coisas que eu vi muita melhora. Lá em casa, teve um período que eu toda semana tinha que lavar as paredes do meu apartamento, porque lá a gente tem na frente, assim, né, tem um descampadão, um gramado, e aí venta bastante, então entra aquela poeira vermelha aqui daqui de Campo Grande. Aí você podia lavar a varanda de manhã, que à tarde você botava lá, teu pé ficava vermelhão. E aí ele ia na varanda e aí corria, né, tinha um ponto marcado, então do lado da televisão, no corredor e lá no meu quarto. Ele era esse correr e era o tempo todo, o dia inteiro ele
Hoje o meu filho, né, graças a Deus, não faz mais isso. E, óbvio, tivemos as terapias que foram importantíssimas, precisam ser feitas e tudo mais. Mas esse cuidado que eu tive com a alimentação, eu vi uma mudança, assim, no Arthur surreal. Ô Jael, e como você era CLT, você não conseguiria cuidar do seu filho dessa maneira, né. Por isso que Uhum. você fala, como que foi para você, Jael, fazer essa escolha entre ser uma mãe de sucesso, uma mãe não, uma mulher de sucesso, né, a mulher, que trabalha, né, a mulher que produz renda, que é bem-sucedida, que tem cargo, que tem, né, salário alto, para de repente ter que falar assim: "Preciso parar". Como que você conseguiu, romper essa linha e ter esse entendimento de que: "Não, é hora de eu parar e recomeçar em prol do meu filho"? Então, Royal Prestige hoje me possibilita isso. O Arthur, ele fazia, né, 4 horas diárias de aba todos os dias. Então, todos os dias, 4 horas de aba. 2 horários na escola e 2 horários em casa. Fora isso, né, ele tinha fono, porque apesar de falar muito bem, ele não tinha uma narrativa, digamos assim. Ele falava as coisas sem o menor sentido. Nós que somos adultos, vamos colocando, né, conectando, então dando opções para conexão daquilo ali, e a gente vai dando possibilidades e ele vai, né. Mas ele não comunicava bem. E o que que isso interferia? Quando era com outras crianças, ele falava, não tinha o menor sentido, a criança virava as costas e ia embora, porque não entendeu, e ele ficava revoltadíssimo. E, então, me possibilitou fazer todo o acompanhamento do meu filho, estar junto, porque, igual eu te disse, né, ele ia para a clínica fazer fono e TO, 2 horas de TO, né, a gente fazia TO, acho que eram 3 vezes na semana, 3 vezes na semana TO, 2 vezes fono. E todo dia 4 horas Uau. de aba, Em casa. em casa e na escola. Eu pude acompanhar, e o momento em que ele não estava na terapia, eu conseguia contribuir de fazer o que as terapeutas faziam. Então eu estava ali nesse processo muito próximo a elas, contribuindo para o desenvolvimento do meu filho. Se eu estivesse como CLT, jamais conseguiria, porque eu entrava no trabalho às 7h15 e saía às 5h30, fora que eu viajava. Campo Grande inteiro, rodava tudo. Dourados, Ponta Porã, São Gabriel, Aquidauana, rodava tudo, Campo Grande literalmente, Três Lagoas. Então ficava fora, ter que ficar fora. Além Jamais. de não ter rede de apoio, né, porque você É. não é daqui. Não sou daqui, não tenho família aqui. Agora os pais do Anderson estão vindo para cá, mas a mãe dele, né, não tem muita saúde, e o Arthur Ainda. demanda ainda não tem, mas ele demanda um pouquinho, né, ele não é típico, assim, né, dos autistas, ele vai se aventurar, não tem muito medo, porque ele não tem noção do quão perigoso aquilo pode ser para ele. E aí a gente precisa ter um pouco mais de atenção, de ver o que está fazendo e tudo mais. Então, Royal Prestige me possibilitou isso, me possibilitou ter um momento de qualidade melhor com a minha família, de ter a nossa saúde melhorada e eu ver isso no nosso dia a dia, né, e tenho visto isso não só na minha família, mas nas famílias que nós temos, alcançado. E para mim, hoje eu tenho total certeza de quem fez essa escolha para mim. Então, sobre os planos maiores e melhores, são esses o que Deus tem para mim e Ele tem me mostrado isso. Então, esse é o meu propósito hoje. Então, eu falo que antigamente eu tinha um emprego rentável, tinha, digamos assim, né, um lugar onde tudo que eu estudei eu colocava em prática ali, vivenciava, mas eu entendo que aquele foi um processo de preparação, porque eu lidava com pessoas, né, tinha acesso a pessoas, um relacionamento, e eu falo que foi um caminho de preparação. Não anulo nada do que eu passei, porque foi tudo isso que me trouxe até aqui. Então, desde o momento em que eu fui gerada na barriga da minha mãe, todos os desafios que eu enfrentei para chegar até aqui, e outra, me quebrou no sentido de eu achar que o meu conhecimento, ou aquilo que traria uma realização, digamos, financeira ou familiar, e não é bem assim. Então,
eu falei contigo sobre a tentativa de ser, né, de ser a guerreira, nós não fomos. E me quebrou nesse sentido, porque a autossuficiência, você acha que se você é muito bom em algo, é aquilo que vai te trazer. E aí Deus vai e te mostra que: "Não, querida, não é bem assim. Calma, querida. Calma, querida, eu tenho algo que é muito Os melhor meus para você". planos são infinitamente maiores Maiores e e melhores do melhores. que a E gente pode exatamente. imaginar. Então eu falo que nós almejamos, né, coisas, mas a primeira coisa que nós devemos realmente, e é sobre aquilo que eu falo com você que me tocou aquele dia, é a primeira casa que precisa ser cuidada sou eu. E existe o mandamento, né, de amar ao próximo como a nós mesmos. Então nós não amaremos nosso filho, não amaremos nosso marido, e a ordem foi invertida, né, não amaremos nosso marido, nosso filho, a nossa casa, se nós não sabemos amar a nós mesmas. E foi Exatamente. sobre esse processo todo meu, foi sobre isso, de eu ter o olhar que eu preciso cuidar. Se tudo que eu prezo, que é a minha família, que é meu filho, né, nós temos a preocupação de que não fique, né, de cuidar, um exemplo, se eu estou doente, quem vai cuidar? Mas se eu não estiver aqui, se eu não tivesse olhar para mim, Aham. eu posso não estar aqui, assim como aconteceu comigo, que entrei lá na Unimed e poderia não ter saído. Quem é que cuidaria? Como que eu ia me preocupar com isso? Não ia ter como. Então, hoje eu preciso olhar para mim e entender que eu preciso sim cuidar de mim, eu preciso dar o melhor para mim. E aí eu vou oferecer o melhor para o meu marido, para meu filho, para minha família. E se eu não tenho isso como prioridade, as consequências vêm, né? A gente fica num cansaço extremo, e aí vem. Você entende que quando você dorme e não descansa, você fica no esgotamento, e esse esgotamento vai te desanimando, você não quer sair, você não quer ver gente, vai E te isso está levando a uma totalmente depressão. errado, né. Muita gente fala assim: "Ah, eu sou noturna". Não, não existe ninguém noturno. Não, não. Tá totalmente errado. Se Sim, você acha que você é um ser noturno: "Ah, eu só funciono bem à noite", você tá totalmente incompatível com a vida humana, né. exatamente. Nós Porque o não nosso fomos corpo feitos tem para o isso. ciclo, né, a gente acorda, tem os nossos horários e Tem os quando picos dos hormônios, tudo no seu lugar. exatamente. Então, chega por que que tem a noite e tem o dia? Existe uma explicação. Isso, inclusive, assim como as plantas lá precisam da fotossíntese, né, o nosso corpo também tem esse processo. Então, quando chega a noite, vai desligando ali, vai escurecendo, o meu corpo vai entendendo que esse é o momento que eu preciso descansar. Então, quando eu me forço a, nessa hora, estar de frente de uma tela, trabalhando, não existem, eu falo que existem, né, situações que vão te colocar nisso aí. Tem pessoas que trabalham à noite, a única forma, às vezes, trabalham aqui home office, mas a empresa é americana e às vezes vai estar num horário, né, completamente adverso. Mas a realidade é uma só. E ela não muda E independente vai da ter tua um preço a escolha. E se vai pagar, né. ter um preço. Você vai pagar o Eu preço. falo assim: "Ó, eu não quero ninguém morrendo de amor por mim, porque já morreram de amor por mim, que é Jesus. Sim, Se você me ama mesmo, eu quero que você viva por mim, e viva com saúde, sim. com qualidade de vida, com uma mente renovada, desfrutando de tudo aquilo que Deus deixou disponível, que é alegria, que é paz, que é amor, né, que é cuidado, que é estar junto. Que eu falo assim que o grande ensinamento de Cristo foi ter descido à terra para conectar pessoas. Ele escolheu 12 homens, das mais variadas formas. Estudado, não estudado, pescador, médico, cobrador de impostos, pessoas totalmente diferentes uma das outras, mas Improváveis. improváveis, mas que ele confiou algo tão poderoso que era a palavra dele, que ele sabia que é a palavra dele que traz cura, transformação, né, verdade, vida, vida em abundância, para que você pudesse amar e conviver com o outro. É sobre isso. Então, se você quer ter uma vida extraordinária na Terra, viva pelo outro, né? Que o seu testemunho gere vida na vida do outro, que a pessoa olhe e fala assim: caramba, eu quero ser como ela é. Inclusive, se você nos autorizar, claro, quero colocar um antes e depois seu aqui, para que as pessoas possam ver. Eu não sei se você falou que você não tem foto desse período, mas vai que, né? Tem Para que a algumas. gente possa mostrar que você realmente decidiu viver e ter vida e vida em abundância e hoje para transbordar na vida do outro, né, Você Jael? você entende que foi pago um alto preço. O Eu preço fui de cruz. escolhida Eu fui escolhida para ser alcançada por isso, e ele me deu vida, e
em abundância. E quando eu escolho uma vida que eu não vivo cheio de doença, cheio de problema, eu não conseguia isso aqui, ó, eu não conseguia pegar o meu filho. Foi um Pra mim foi sofrimento, para ele muito mais, porque eu o acompanhava, né, o pai dele é militar, então, né, tem a demanda diária e tudo. Então, as atividades que nós fazíamos diariamente, então o Arthur não no final de semana nós deixamos ele um pouquinho assistir tela ou jogar um videogame, mas na semana ele não tem isso, então eu fazia muitas atividades com ele, inclusive para ele tem dificuldade de sujar as mãos, né, com tinta. Eu falo que não tem mais, né, tinha, mas porque hoje ele brinca, suja o dedo com a tinta, mas ele não Não tocava. é algo que ainda é Não, ele confortável. não comia com a mão dele, porque ele não queria sujar a mão dele. Até hoje, se ele molha uma roupa, ele quer imediatamente tirar. É a sensação e tá tudo bem. Então, hoje, para ele nesse momento, foi muito difícil, porque ele não tinha a mãe dele que fazia todas as brincadeiras com ele, que dava risada, que botava música para dançar, que inclusive era uma parte que ajudava ele a desenvolver equilíbrio. O Arthur teve enfraquecimento muscular, ele não conseguia se pendurar no próprio peso. E Uhum. foi um trabalho que eu fiz, porque era muita terapia. Chegou um ponto que Mas ele é não queria ir para a terapia clínica. cognitiva, né? É, e aí ele tinha que fazer mais físio, só que aí mais uma terapia ele teria que ir para a clínica, para ir lá, então já estava sendo muito para ele, entendeu? Uma Uhum. rotina que demanda demais para uma criança. Então eu, como mãe, que não sou fisioterapeuta, não tenho formação, fui buscar meios de ajudar. Então desenvolvi Eu falo que, né, desenvolvi coisas para ajudar ele no movimento de pinça, para que ele segurasse o lápis corretamente, para que ele tivesse força para segurar. Então ia pendurando ele, segurando. E aí nesse momento eu não conseguia fazer nada disso. Eu não conseguia subir uma Quanto tempo escada. você ficou internada, já? Eu tive várias internações. No processo em que eu fiquei 3 dias no primeiro momento internada, me liberaram, assim, com os níveis altíssimos ainda, e quando eu fui para o meu médico, ele: "Não, você tem que voltar", aí fui para os médicos, né, fui para o reumato de novo, para ele ver os exames, ele: "Ó, você precisa pra", como é que é o nome daquele médico que vê as pernas? É tipo vasinhos, varizes, que eu esqueci o nome agora. Fugiu Clínico comple vascular. Isso, fui para o vascular, Vascular. vascular, eh, e ele: "Olha, não tem indícios de que você possa ter uma trombose". Precisei fazer também da parte do, eh, peito, digamos assim, para ver se estava minha vascularização estava ok, porque o dímero estava muito alto. Repeti os exames novamente, ainda estavam em níveis muito altos, precisei tomar remédios para que me ajudassem nesse primeiro momento, e eu tive manchas, né, no corpo, precisei tomar Clexane inclusive, porque fiquei aparecendo manchas roxas em determinadas áreas, isso é indício de que podia ser uma trombose, mas Deus, eu falo que é bom e o tempo todo ele é bom. Me guardou mais uma vez, né, foi mais uma vez, né, que eu comentei contigo, com 1 ano de idade eu tive uma morte, e através da oração da minha mãe, ele me trouxe à vida, porque existe um propósito, e hoje eu tenho isso muito claramente, eh certeza muito absoluta sobre isso, e é o que me trouxe essa tranquilidade em todos os processos que eu passei, de que não importa o quão desafiador seja, o quão dolorido seja, ele está comigo e no final de tudo isso, porque eu falo assim, a a palavra de Deus fala que nós nele somos mais do que vitoriosos, Sim. se estivermos nele. E lá em Deuteronômio 28, né, fala sobre as bênçãos do Senhor, que nós quando estamos no caminho, nós não precisamos correr atrás delas, elas nos alcançam e eu tenho experienciado esses processos, então o Royal Prestige é uma bênção do Senhor na minha vida, que eu alcanço outras vidas e vejo a transformação e esse alcance. Não fez só na minha família, hoje eu já vivi isso na minha família, Uhum. e hoje eu estou vivenciando isso em outras famílias e em outras vidas. E nada é mais gratificante que, como você disse, o nosso papel aqui é servir o outro. Com Nós, alegria. com alegria, com sinceridade e
Esse é o sentido da nossa vida, nós fomos feitos para isso. E nós mulheres, como eu te disse, né, nós aqui não estamos falando sobre, né, levantando qualquer tipo de bandeira, mas nós fomos feitas para frutificar, para amar, porque Deus nos deu esse dom de gerar. Então nós geramos vida, nós geramos renascimento, nós geramos tantas coisas lindas, porque Deus deu essa capacidade para nós, né? O homem, ele é a força, a proteção, a coragem, tá ali, né? Essa como protetor do lar e eu não estou falando que nenhuma mulher é proibida de trabalhar, não é nada disso, mas nós temos o lado da afetividade muito grande em nós, né, um discernimento, às vezes, né, existem algumas coisas que a gente fala: "Não vai por esse caminho", e se existe uma insistência nesse sentido, depois a gente vê que realmente, né, não é uma 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 implicância ou não, é porque Deus nos deu essa capacidade, né. E é tudo isso. Então hoje eu falo que eu vivencio toda essa parte. Vivenciei a dor, foi um processo muito desafiador, mas o que Deus hoje me faz viver é aquilo que Ele deixa para nós como promessa. E Ele fala: "Se você fizer assim, você vai ter. Vai Exatamente. ser a consequência, você não precisa buscar, você não precisa correr, você não precisa viver". Ele fala lá em Mateus 6, né: "Você vê? Olha as flores do campo, olha as aves, ninguém as alimenta, mas elas crescem, reproduzem, têm os filhotes. E os lírios, nem Salomão se vestiu com tamanha beleza. E estão lá lindíssimos, são admirados por muitas pessoas, né? Como as pessoas recebem uma flor, ficam tão emocionadas por causa da beleza. Então, ele tem um cuidado extraordinário. E eu falo que quando eu falo sobre a prosperidade, né, dos céus, é sobre isso. Não é sobre dinheiro, é sobre todo esse cuidado. A nossa vida totalmente é estruturada, cada área dela, a área da saúde, a área espiritual, a área emocional, nosso físico, a nossa família, tudo isso, a prosperidade realmente do céu vir trabalhando, né? Então, hoje Deus me deu essa clareza, me deu um negócio onde eu consigo transformar vidas, alcançar vidas também, porque onde nós temos a liberdade, nós trazemos um pouquinho do reino ali, É. e é lindo vivenciar isso. Tem sido uma trajetória incrível. Eu falo que tem dias que a gente está num batidão assim, mas no final do dia você olha e o que você ouve vai te fortalecendo e mostrando: "Não, esse realmente é o caminho". Então essa tem sido, né, a minha vivência até aqui de nesse processo eu aprendi o que nós precisamos aprender realmente, é que somos dependentes de um só, Deus. E Ele tem o controle absoluto de tudo, sabe das nossas necessidades, nos conhece como ninguém, né, tá lá, né, escrito: "Antes que te formasse no ventre da Eu tua te mãe, escolhi. eu te escolhi e eu te conheço. Sei exatamente quais são as tuas necessidades, os teus medos, os teus anseios". E quando a gente pega tudo isso, o medo, o anseio, e fala assim: "Cuida disso, Senhor". Ele faz coisas extraordinárias na minha vida que nós ficamos assim: "Cara, como que isso aconteceu?". Então eu falo que eu precisei, não que seja o adequado, tá, que ninguém precisa, mas eu precisei adoecer para Deus mostrar o que Ele tem para mim. Então, num processo que eu falo, né, de doença que eu nunca imaginei. Como você pensa o quê? Que você vai construir algo quando você está saudável. E no caos da sua doença, Deus me deu uma empresa em 3 meses, Letícia. Eu construí a minha empresa em 3 meses. De um 3 meses negócio que sua eu vida, né. um negócio, assim, que eu não conhecia, que conheci, e estamos aí. Todo esse trabalho, toda essa trajetória, e cada dia que eu paro e penso, cada hora que eu falo, eu vejo o quão lindo Deus é. E Eu quando eu falo filha amada do Pai, é sobre isso, é o cuidado que Ele tem por mim, que tem tido até hoje, e que me trouxe até aqui, e que tem me feito viver coisas extraordinárias que eu nunca imaginei, Uau, nem pensei. E aí entra aquela parte que eu repito, os mais alto do que os pensamentos mais altos, as coisas melhores, sonhos. os sonhos.
né. Eu nunca sonhei isso, mas ele tem me eu falo que quando nós não temos a capacidade de sonhar, Deus literalmente sonha por nós, porque nesse processo eu nem lembrava mais o que era sonhar, não tinha grandes expectativas ou metas para onde ir, o que fazer e Também com tudo mais. tanta Estava dor, né. ali num dia, digamos que após o outro, e nossa vida não é isso. Ela tem um sentido e ela tem um porquê e ela tem um E propósito, tem o tempo um determinado, né. tempo determinado. Uau, Exatamente. Jael, que história, né, que história poder te ouvir e hoje quantas mães típicas existem, né, e hoje estar sentada de frente de uma que conseguiu vencer cada um dos desafios que Deus tinha preparado para você, igual você falou, não significa que precisa acontecer na vida de quem nos escuta, né, mas esse foi Exatamente. a forma que Deus sabia que você, filha dele, entenderia, né, como ele fala comigo de uma forma totalmente diferente, né, e tá tudo bem, mas o mais bonito é de olhar em você e ver como que você aceitou esse cuidado dele. Talvez a gente não entenda, na verdade a gente não entende Não. verdadeiramente quais são os planos dele, mas quando a gente decide viver em obediência, né, e fazer pelo outro, então deixar de olhar só a minha dor, né, falar assim: "Não, mas eu tenho um filho autista, mas eu tenho lupus, mas eu não sei o que, eu tenho que cuidar do outro", né, então, é bem por aí, porque às vezes as pessoas que estão, nos ouvindo não tiveram esse cuidado, não tiveram essa possibilidade de ter uma vida transformada, mesmo que fosse através de um negócio, né, de uma nova empresa, mas foi esse negócio que realmente transformou a sua vida, e por isso que eu quis te trazer aqui, não é para fazer propaganda de ninguém, né, nem não somos pagas pela Royal Prestige para estar aqui, mas só que esse entendimento foi libertador para mim, né, por isso que a Bíblia fala: "Conhecereis a verdade vos libertará". Então tem coisas que precisam sim ser ditas, e eu quero te agradecer por ter aberto o seu coração, né, por ter realmente, falado da sua vida, da sua família, de tudo que você passou, porque tem gente que tem vergonha, né, de falar que tem um filho atípico ou de falar que, né, que Meu tem uma orgulho. doença, né, e outra, e a gente realmente olha para você e vê que você fez isso ser leve. E eu quero te agradecer, então, por ter dado esse show aqui, eu nem falei, eu não tinha o que falar, né, eu realmente só tinha que ouvir, porque muitas pessoas estão precisando, ouvir pessoas de verdade, né, e quando eu trago, pessoas para estarem sentadas aqui, e a frase que eu sempre uso: "Quando você desenvolve pessoas, não é o treino, é o reino de Deus". Então, se você quer impactar alguém ou alguma coisa, impacte a vida da outra pessoa. Faça com que ela cresça, não que você diminua, mas seja o suporte para que essa pessoa cresça, porque a partir do momento que você cura alguém, essa pessoa está pronta para curar outro, né? A pessoa curada cura pessoas e a pessoa ferida fere pessoas. Então, que a gente se coloque nessa vida como pessoas para curar. Curamos as nossas feridas, pronto. Agora eu estou pronta para olhar para o outro, né, e falar assim: olha, segue por esse caminho aqui que vai ser leve, vai ser suave, porque a Bíblia diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, quando a gente ouve a sua história, realmente traz alívio. Realmente traz descanso, porque pessoas podem estar passando por coisas, muito menores do que você passou, e não estou desmerecendo o que você está passando, mas só que um testemunho desse realmente faz a gente ter uma dose de ânimo, de vigor, de vontade de continuar impactando a vida do outro. Eu quero realmente te agradecer. E como que as pessoas te encontram, Jael, que quiserem ter essa experiência com você, essa experiência num no preparo de uma alimentação realmente verdadeira, deixa aí pra gente o seu contato. Eu quero, convidar a todos que nos assistirem, né, e para conhecer, vivenciar essa experiência que a gente chama de uma experiência gastronômica, né, é sem custo, é no nosso espaço, ele fica na rua Dunga de Arruda 68, né, no Parque Dallas. Tem o Forte Três Barras ali, que Uhum. é a nossa referência, e fica na rua de trás dele, né. Estamos na rede social também com, o Lemonê oficial. Lá tem o meu WhatsApp, que você pode clicar lá e agendar no melhor momento para você, ou o meu WhatsApp, que é 67 99145 1194. Vai ser um prazer receber, né, cada um lá
para viver, conhecer um pouquinho como você pode, né, melhorar o tempo seu familiar, melhorar a sua nutrição, melhorar esse momento tão importante em família, e você vê as consequências disso no seu dia a dia, dessa escolha. Eh, e serão todos muito bem-vindos. Uau! É isso, gente. Já é mais uma vez muito obrigada. Eu quero agradecer você por a sua audiência. Não se esqueça de compartilhar esse conteúdo com o maior número de pessoas que você puder. E eu te vejo no nosso próximo episódio. Não é treino, é reino. Que Deus te abençoe. Até lá.